Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Que alegria ter você conosco. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que eu vou colocar na tela a partir de agora. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando nós passar vídeo você seja notificado. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso vai ajudar bastante. Sacrificar-se é uma prova de amor a Deus. Caríssimo, quando nós olhamos para essa realidade de buscar nos se abster, fazer um jejum, uma penitência, quantas das vezes eu vejo pessoas dizendo: Deus hoje olha para cada um de nós, não é o sacrifício, mas Deus olha para nós, é aquilo que nós fazemos com misericórdia, com amor. E com isso, quando a gente tem olhado essa passagem bíblica que Deus olha para nós, é a nossa misericórdia, é aquilo que nós faz. Deus quer misericórdia e não sacrifício. A gente vê pessoas que não estão buscando ser virtuosa, ser virtuoso na prática do bem, na prática da santidade. Parece que a santidade, falar de santidade, ser santo, parece que isso é coisa do tempo medieval, parece que isso é coisa do tempo de Padre Pio, dos santos demais. Parece que isso não é do nosso século 21. Logo quando a gente fala com isso, aí a pessoa fala: mas Deus quer misericórdia, não sacrifício. E quantas das vezes eu tenho ouvido isso e eu tenho me deixado isso muito triste. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque muitas das vezes parece que a gente estamos vivendo de oba-oba. A gente não quer viver a radicalidade do evangelho. E nós precisamos, a partir de hoje, ser cristão autêntico. Quando eu me sacrifico, eu provo a Deus que eu amo. Só que muitas das vezes não tem acontecido. Porque quando a gente olha para o próprio Jesus, que foi crucificado, provando para mim e para você que nos ama, que derramou teu sangue por amor a cada um de nós, nós deveríamos responder essa prova de amor, buscando fazer a vontade de Deus e não a minha própria vontade. Padre Pio, na sua cela, era mais simples. Um dos seus filhos espirituais deu para ele um aquecedor e um ar-condicionado. Ele recusava em utilizar esse equipamento. Ele dizia: o que meu pai seráfico vai achar eu utilizando esses equipamentos tão modernos? Vocês não permitem nem eu me sacrificar, nem ser santo. Olha o pensamento de Padre Pio. Quando a gente começa um pouquinho trazer essa realidade para a nossa vida cotidiana do dia a dia, nós percebemos que isso não acontece. Quantas das vezes eu vejo pessoas ficando até altas horas em redes sociais, celulares, mas se a gente chamar para fazer uma vigília, ela diz: tô cansado, tô cansada, não aguento, não suporto. Mas se ficar diante de um celular, ela aguenta, suporta. Tô cansado, tô cansada, mas se ficar fofocando, ficar mexendo, procurando a vida alheia do outro ou da outra, não tá cansada. Mas quando chama para rezar, não pode. Aí não sacrifica o sono, não sacrifica 2, 3 horas de ficar diante do Senhor no Santíssimo Sacramento, não tá. Mas o dia que ela não estiver bem, ela vai buscar de Deus a glória, ela vai buscar de Deus a cura, o milagre, que as portas se abrem. Mas buscar a santidade, buscar fazer renúncia diária e contínua, infelizmente o nosso povo do nosso tempo atual não quer. Eu lembro que
quando eu fazia o cerco de Jericó, 24 horas, sempre ficava uns horários vagos, de 2 às 3, de 3 às 4. Eu ficava sempre das 3 às 4. E aí depois eu já seguia com o meu rosário, né? Na minha casa. Não havia briga por esse horário. E eu sempre ficava, né? Fico muitas das vezes observando, né? A gente, quando eu não participava da Santa Igreja, eu ia para as festas seculares, virava até madrugada, chegava em casa 5, 3 horas da manhã, não reclamava de nada, ficava em pé, naquele frio. Tinha vezes que eu voltava até a pé para casa, mas eu não reclamava de nada. Hoje, quando alguém convida a gente para ir fazer um cerco de Jericó, 3, 4 horas da manhã, ficar de joelho, vai dizer, lá tá frio. Ah, eu não aguento não. Eu tenho um problema de coluna, tenho um problema nas pernas, eu tenho isso e tenho aquilo. Eu vejo muitas das vezes que as pessoas procuram a desculpa para não ir, de dizer, não, ó, eu não aguento ficar em pé, mas eu vou fazer sentada. Vai estar frio, mas eu vou levar um cobertor, uma blusa de frio, mas eu vou. Ela prefere sacrificar o sono para buscar ser santa, para se aproximar de Deus, do que olhar para as desculpas, do que olhar para a sua dor, de que olhar para algo que está acontecendo na sua vida para dizer eu não vou. Isso é típica de coisas de pessoas jujuba, pessoas que não querem viver a radicalidade do evangelho. E é por isso que cada um de nós, eu, longe de mim, mas por humildade peço a Deus essa graça, eu olhava para meu pai, Padre Pio. Você sabe que ele dormia de 3 a 3 horas e meias por dia, e ele acordava para se preparar para a Santa Missa às 5 horas da manhã. E eu ficava refletindo sobre isso muito tempo. Eu começava a me questionar que dia que eu vou me acordar cedo para me rezar o meu rosário, porque se ele preparava bem para celebrar a Santa Missa, eu preciso me preparar bem para o dia que vai ter tribulação, dificuldade, barreiras, tribulações. Eu dizia para mim que eu precisava me preparar bem. E aí eu comecei a rezar um terço, 15 dias terço, e foi terço. Aí um dia eu falei, não, vou atrever, vou rezar o rosário. Aí eu rezei o rosário, rezei outro, e graças a Deus, desde 2017, eu estou sendo fiel ao Santo Rosário. É o Enio? Não, é Deus. E São Padre Pio, Nossa Senhora, o Anjo da Guarda. E aí eu busquei rezar às 5 horas da manhã. É o Enio? Não, é Deus. Quando eu me sacrifico algo da minha vida para me buscar a santidade, Deus nos concede dons sobrenaturais. Não é porque eu sou melhor, não é que Deus me ama mais do que você, não, é porque Deus está vendo o meu esforço. E aí eu começo a ser um jovem sóbrio, perseverante, ser fiel. Eu começo a ter um olhar sobrenatural, uma escuta profética. Eu começo a ser sensível às coisas de Deus, às coisas divinas. Eu começo a crescer espiritualmente. Mas por que isso aconteceu com ele, não acontece com você e com meu amigo? Porque eu decido me sacrificar. Eu tive pregando dias atrás e teve uma mulher que chegou pra mim: como é que você consegue fazer uma pregação tão maravilhosa assim? Me dá essas dicas. Eu disse pra ela que eu tenho que tirar um tempo muito bom para estudar e para rezar. Eu falei com ela que isso era intimidade, que eu tirei isso tudo do coração de Deus para o meu coração. A gente muitas vezes quer a graça, mas a gente não sacrifica, fazendo uma penitência, um jejum e sacrifício. Quando algo não está bem no meu casamento, logo eu procuro um padre para desabafar, mas eu deveria tanto desabafar, pedir oração, mas também me sacrificar. Fazer uma penitência, um jejum, rezar um cerco de Jericó, rezar uma novena, rezar uma quaresma.
A gente vê pessoas procurando fulano e beltrano, pedindo oração. Você pode e deve. Mas e que dia que você vai rezar? Teve uma irmã que me ligou pedindo para rezar por ela, que as coisas dela não iam muito bem. Falei com ela, tá bom. Vou rezar às 3 horas da manhã. Eu perguntei ela, pode ser? Ela pode. Eu falei, tá bom, mas tem uma condição. Ela, qual é? Eu rezo e você também. Eu ligo pra você ao mesmo tempo. Ah, esse horário eu não posso, não. Vou estar dormindo. Aí eu também, então se você não pode, eu também não posso. Se você vai estar, eu também vou estar. Mas o eu preciso. Aí eu disse, então, se você precisa, então vamos levantar. Aí o primeiro dia eu falei assim, agora aguardo todo dia a sua ligação. Aí todo dia ela me ligava e rezava. Aí nós rezava todo dia o texto da misericórdia por 7 dias. Aí no 7º dia ela me agradeceu e disse, Wayne, eu tô sentindo tão bem que você não imagina o quanto. Aí eu fui na casa dela, nós rezamos um texto, outro horário propício. E hoje ela é minha intercessora, minha amiga, companheira. Eu ligo pra ela às vezes, mas ligo bem pouco pra ela. E ela reza às 3 horas da manhã. Ela disse que agora é fiel às 3 horas da manhã. E eu vejo agora uma mulher tão íntima do Senhor, uma mulher alicerçada. Hoje ela não chora, hoje ela não reclama da vida, murmura, porque ela decidiu fazer uma penitência. Hoje você vê as pessoas querendo dormir. Eu, graças a Deus, estou lutando contra essa preguiça para eu não dormir, para mim que eu possa controlar, domar os meus próprios instintos, para mim buscar ser santo. Hoje, graças a Deus, eu tive a graça de acordar às 3, rezei o texto da misericórdia, depois rezei um texto para uns irmãos que eu estou confiado a rezar, e eu tenho certeza que essas graças abundantes eu irei alcançar de Deus. Quando eu, missionário, quando nós decidimos fazer esse sacrifício para estar na presença de Deus. E é isso que vai mudar a nossa vida. Começa você que me acompanha e reza conosco a sacrificar aquilo que você mais gosta para substituir por uma oração. Começa a fazer isso. Por exemplo, você que tem aquela, digamos assim, hábito de dar a vida na vida dos outros, e você começa agora a falar, eu não vou mais sair de casa para não falar na vida dos outros, mas naquele horário que eu estaria na rua conversando com aquelas pessoas, eu vou rezar por aqueles que eu fofocava, como perdão e como penitência. Começa a fazer isso e você verá a tua vida transformada. Você jovem que tem um vício em jogo, você tem o costume de jogar pela manhã, e naquele mesmo horário você substitui rezar um texto, e você verá que você vai crescer em estado de graça, santidade e unção. Todos que olhar para você não vai ver mais o mesmo. Você verá a tua vida transformada. Então é essa perspectiva de vida que você vai fazer para a sua vida, essa decisão, e você verá a sua vida crescer, você verá a tua vida se transformar. Você verá com teus próprios olhos. Teve uma filha espiritual que tem uma empresa, e ela disse que cada vez mais estava mal a pior. E eu perguntava para ela o que ela fazia depois do almoço. Ela disse que descansava. Eu falei com ela, a partir de hoje, 12:30, você vai rezar o texto mariano, e você vai apresentar a Deus a sua empresa, e você vai, a partir de hoje, ter o controle diário de tudo que entra e sai, e você vai fazer promoção. Aí eu dei ela essas orientações, sugestões. Irmãos, não foi 15 dias. Se a loja dela por dia vendia 10, começou a vender 100. Hoje ela é fiel ao texto todos os dias, e a vida dela não é mais a mesma. A empresa dela que cresceu, ela agora é devota de Nossa Senhora, colocou a imagem de Nossa Senhora de Fátima na empresa dela, na loja dela. E é isso que nós precisamos a partir de hoje entender, que nossa, se eu quero crescer em algo na minha vida, eu preciso fazer essa renúncia. Quantas das vezes eu vejo jovens me perguntando, Enio, reza para mim ingressar à faculdade, você quer? Aí eu pergunto para ele, você joga no celular? O que você faz?
Aí eu converso, eu falo com ele, ó, você que faz isso, fica nas redes sociais tanto tempo, você vai tirar esse tempo, rezar o seu texto, pedir a Deus o dom da inteligência e você vai estudar. Pensando no primeiro Enem, o vestibular, quem tá na faculdade, qual é o primeiro nome? O dessa pessoa. Porque ela rezou e estudou. Ela decidiu se sacrificar. Uma coisa que era um vício, que fazia mal para a alma dela, para a vida dela, que nunca ela ia conseguir ser inserida em uma faculdade, ser ingressada em uma faculdade, rezar o texto e estudar. Hoje ela cresceu financeiramente, espiritualmente, é uma outra pessoa e cresceu também em estado de graça. Participa da Santa Missa, é um católico, digamos assim, eu acho errado dizer, mas eu vou dizer para vocês entenderem, um católico praticante e atuante. E é isso que cada um de nós precisamos fazer o quanto antes, o hoje. Não deixar para o amanhã, mas buscar, a partir de hoje, buscar fazer a vontade de Deus. E quando eu me sacrifico, se torna uma prova de amor a Deus. Porque quando eu não quero fazer a coisa da carne, aquilo que me distancia de Deus, mas quando eu quero fazer algo para mim me aproximar, se torna uma prova de amor a Deus. Eu rezo um texto pelas benditas almas que padecem do purgatório, de joelho. Eu começo a fazer um sufrágio das benditas almas. Eu começo a fazer indulgência plenária ou parcial. A minha vida não é mais a mesma. A minha vida é transformada pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que eu e você precisamos fazer, o hoje ou agora. Começa a fazer essa experiência hoje e você verá que você não vai ser mais o mesmo a mesma. Você que tem um esposo ou uma esposa que é viciado no álcool, comece a substituir a hora que ele chegar em sua casa, rezar por ele, entregar a vida dele, reza um texto, que ele vai ver em ti uma pessoa de oração, de alegria, que leva a paz, que leva o amor, que busca fazer a vontade de Deus. E aquela pessoa que poderia dizer, o meu cônjuge era chato, ignorante, eu não poderia beber, já chegaria reclamando e murmurando. Mas ele a partir de agora, ela a partir de agora, ela não reclama, mas logo ela reza para a minha libertação. Ela reza para a minha transformação, para que eu largue o vício, pare de beber. Então você decidiu se sacrificar para o seu crescimento espiritual, que isso vai proporcionar essa melhoria tanto para você, mas também para o seu casamento, para a sua família, e aí você vai restaurar a sua família. Então a partir de hoje, aquilo que você está passando, que digamos assim não é bacana, e você está vendo que você está fazendo algo de ruim para destruir, ou você não está fazendo nada de bom para transformar aquilo que era ruim para um momento bom, você abrir as portas, aquela estava fechada, você começa a sacrificar. E Deus irá te conceder essa graça. Deus te dá a graça da perseverança, da santidade. Então faça isso e você verá a glória de Deus na sua vida. Se você não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva e ative o sininho, deixe o seu like, porque isso vai ajudar bastante. Nós vamos ler um relato que nós retiramos no nosso site, vamos colocar aí na tela. Preste atenção nesse like, mas antes, deixe o seu like, que isso vai ajudar bastante. Padre Pio liberta a alma do purgatório através da Santa Missa. Padre Alberto de Apólito escreveu que em maio de 1922, Padre Pio falou sobre um visitante do outro mundo. Segundo de Apólito, o bispo Alberto Costa de Melfi e o padre Lourenço de São Marco, em Lames, estavam presentes.
assim como 4 outros frades. Padre Pio relatou que no meio da guerra, em uma noite de inverno, após uma pesada nevasca, estava sentado próximo à lareira na sala de visitas, absorto em oração, quando um velho, trajando um casaco antiquado que já fora comum entre os camponeses daquela região, sentou-se ao seu lado. Não podia imaginar como ele poderia ter entrado no convento àquela hora da noite. Disse Padre Pio. Questionei-lhe: quem é você? O que quer? O velho lhe disse: Padre Pio, sou Pietro de Mauro, filho de Nicola, de apelido Pré-Coco. Ele continuou explicando: faleci neste convento em 18 de setembro de 1908, na cela número 4, quando ainda era um asilo. Adormecera fumando na cama, e seu cigarro incendiou o colchão, levando-o à sua morte pelas queimaduras e pela inalação da fumaça. Ainda estou no purgatório. Preciso de uma santa missa para ser libertado. Deus me permitiu vir pedir sua ajuda. Segundo o Padre Pio, após ouvi-lo, respondi: esteja certo de que amanhã celebrarei a missa por sua libertação. Levantei-me e o acompanhei até a porta do convento para que pudesse sair. Não percebi naquele momento que a porta estava fechada e trancada. Abri-a e me despedi. A lua iluminava a praça coberta de neve. Quando não o vi mais em minha frente, fui tomado por uma sensação de medo e fechei a porta. Voltei à sala de visitas e me senti desfalecer. Poucos dias depois, Padre Pio contou a história a Padre Paulino e os dois decidiram ir até a prefeitura, onde procuraram pelos registros do ano de 1908. Ali descobriram que em 18 de setembro daquele ano houve um incêndio no quarto número 4 do asilo para indigentes, que estava abrigado no antigo convento. A única fatalidade fora um certo Pietro de Mauro. É claro que Padre Pio era a única fonte da história, porém, o Padre Alberto e Padre Paulino atestaram que ele assim o relatara, e Padre Paulino afirmou que fora à prefeitura para confirmar o óbito.